O Poder Judiciário de Sergipe, por meio da Corregedoria Geral da Justiça e do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, participou do primeiro mutirão Pop Rua Jude a Ju. A ação, que foi realizada na paróquia São Pedro Pescador, no bairro Industrial, em Aracaju, buscou dar assistência à população em situação de rua e resgatar a cidadania dessas pessoas. O Tribunal de Justiça de Sergipe emitiu para quem precisava da segunda via da certidão de nascimento, documento importante para solicitar carteira de identidade, CPF, inscrever-se no CadÚnico, receber benefícios do INSS. O mutirão foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e, em Sergipe, foi organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. No dia 15 de agosto, todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima, sofreram com a queda de energia. Diversas atividades foram prejudicadas durante o tempo em que tudo ficou apagado. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, unidade localizada nos Fóruns Integrados 3, no dia, em Aracaju, um conciliador conversou com as partes e realizou uma audiência de conciliação, mesmo sem energia elétrica. Era dia 15 de agosto deste ano de 2023. Estava tudo pronto para uma audiência de conciliação aqui nessa sala, no Sejusc. As partes estavam reunidas na sala, junto com o conciliador, quando de repente a luz se apagou. Ao iniciar a audiência das 7 horas e no decorrer dela, já houve uns certos apagões, mas foram rápidos, né? E assim que foi se aproximando a audiência das 9 horas, a energia ela já se extinguiu antes mesmo da audiência. Então eu, percebendo que os doutores, né, com a colaboração dos doutores e as partes e a vontade de conciliar, sugeri que aguardássemos um pouco, e nesse decorrer já havíamos recebido notícias de que foi um apagão nacional e que isso poderia dificultar o início, né, da audiência em razão de não sabermos quando chegaria a energia. Então, eu sugeri fazermos o termo à mão e foi bem aceito pelas partes. Pedi que aguardasse um pouquinho, se houvesse o retorno da energia antes mesmo, mas às 9h10, 9h15, já percebendo que, como a logística da audiência é de 1 hora, poderia ser um tempo exíguo, então fizemos a audiência às escuras, não tão às escuras, mas sem as luzes, sem o ar-condicionado, com a colaboração, evidentemente, dos advogados e das partes, e iniciamos a audiência nesse sentido. Como não tinha energia elétrica, o termo da audiência não poderia ser redigido no computador, diretamente no sistema. Então, o conciliador redigiu o termo à mão, que foi assinado pelas partes e depois juntado ao processo no sistema informatizado. Nessas situações, geralmente se suspende e remarca a audiência. Mas naquele momento, como nós já estávamos com a intenção de conciliar, tanto os advogados quanto as partes, o conciliador perguntou se seria viável a conciliação e nos propôs começarmos, mesmo diante daquela situação. Caso a energia retornasse, o termo seria digitado, porém a energia não retornou. Aquele dia teve um apagão de quase 2 horas e aí nós concluímos a audiência, ficamos durante o período da audiência conversando aqui na sala de mediação e conciliação e conseguimos chegar a um consenso. Com certeza, aquela postura do conciliador de propor fazermos um acordo mesmo durante o apagão foi um incentivo para que as partes quisessem realmente resolver o conflito. Foi uma atitude muito bonita, inclusive eu a registrei em rede social. De acordo com Gênison, desde o início da audiência, as partes já demonstraram um tom conciliatório. Ele disse que conduziu a audiência para que as partes já saíssem do fórum com algum direcionamento. Independentemente de que se houvesse um acordo ou não, eu iria sugerir, evidentemente, para se fazer a audiência de conciliação e redigir o termo à mão. Porque eu costumo dizer que não é o acordo em si a ideia, a finalidade. Lógico que um acordo é bom, mas é sempre pensando no bom para as partes, né? Independentemente se houvesse o acordo, as partes já sairiam daqui com alguma definição em relação ao o que foi falado em audiência. Isso significa que poderiam chegar a um acordo e atravessar a petição conjunta e assim mesmo. Eu costumo dizer sempre que a audiência, ela mesmo que tenha umas informações de infrutífera, frutífera, parcial, que é uma frutífera parcialmente, né, que são determinados pontos, sobretudo nos processos de família,
Mas eu costumo dizer o seguinte: em não havendo acordo, não foi infrutífera a audiência, porque a semente foi lançada na terra e vai germinar com certeza. A audiência de conciliação era referente a uma demanda de alimentos para um menor de 18 anos. A advogada Lidiane Barbosa atua no direito de família há 10 anos e salientou a importância de métodos autocompositivos na busca pela solução de conflitos. Nas demandas de família, os conflitos familiares envolvem sentimento, na maioria das vezes envolve direito de filhos menores de idade, né? E a ideia da conciliação é validar o sentimento das pessoas. Eu sempre digo ao cliente o seguinte, que ninguém está pedindo para se perdoar os erros do passado de um ex, né? Não, a ideia não é deixar de validar um sentimento, ao contrário disso, é você ter a oportunidade de virar a página e de ajudar na resolução daquele conflito, sem que para isso seja necessário esperar por algum tempo, por alguns anos às vezes, para que saia uma sentença em um processo litigioso. O ideal é isso, é que as partes tenham essa consciência de que elas próprias podem contribuir para o resultado do processo. O Tribunal de Justiça de Sergipe incentiva a conciliação e a mediação processual e também a pré-processual, que é a solução de um conflito antes que seja iniciado um processo judicial. Em 2023, até o mês de julho, a média de conciliações em Aracaju foi de 28,92% em demandas processuais e 83,35% de conciliação em demandas pré-processuais. Em municípios do interior, as conciliações alcançam 26,31% das demandas judicializadas e 52,32% das pré-processuais. Gênison é conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desde 2016, mas já tinha atuado na conciliação em casos de acidentes de trânsito. Hoje, ele atua no Sejusc do Fóruns Integrados do Dia, em Aracaju, e diz como é bom colaborar com a solução de um conflito. É sempre bom colaborar quando as partes fazem um acordo, porque a gente sente que nosso serviço foi bem prestado. A preocupação do Tribunal de Justiça e do Sejusc, juntamente lá com todos os conciliadores que fazem audiência, é que as partes entrem com um pensamento e saiam com um pensamento melhor do que o que entrou, independente de ter havido acordo ou não. A advogada elogiou o trabalho do conciliador nas redes sociais, assim que a audiência foi encerrada. Ela também avaliou o trabalho do TJSE com as conciliações. A sociedade sergipana vem ganhando muito com o que tem acontecido aqui em Sergipe, com o núcleo de mediação e conciliação do tribunal. Então, assim, eu sempre estimulo o cliente, converso com o cliente para que ele venha, de fato, preparado e se sinta seguro, porque o que eu acho mais importante é que o cliente tenha a noção prévia de como vai acontecer a conciliação, para que ele se sinta seguro ao lado do seu advogado e possa, de fato, resolver o conflito na primeira oportunidade, que é a audiência de conciliação. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Mas o Sergipe Justiça volta na próxima semana. Até lá! Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou, mas vai viver só. Ela desatou.